Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios daquela alegria que somente o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança e estamos estudando nesses dias as profecias de Zacarias. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos a palavra de Deus com você, e hoje eu registro o e-mail do Carlos, que nos enviou a seguinte mensagem de Duartina, no estado de São Paulo. Olá, irmãos e pastor Itamir, tenho uma pergunta para fazer referente ao livro de Gênesis. No capítulo 18, conta que apareceram 3 anjos a Abraão, e lendo o comentário de Gênesis, vi e ouvi que o Senhor colocou como sendo teofania que um desses 3 anjos era o próprio Deus, que no decorrer dos versículos conversa com Abraão. Mas não encaixou bem em minha mente isso. Deus ficou em um corpo de homem? Ou veio em formato de anjos brilhantes e luzentes? Gostaria de uma resposta do senhor pastor Itamir. Mais uma explicação. Muito obrigado por tudo e um abraço do Carlos. Querido amigo, somos gratos pelo seu interesse em nosso programa e no estudo dos materiais que temos publicado. Como lhe respondi, a teofania é um conceito teológico que usamos para expressar as manifestações de Deus. Quando elas ocorreram nos tempos do Antigo Testamento, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se fez presente entre nós. Hoje temos a presença do Espírito Santo em nós, isto é, naqueles que são salvos, tendo recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. No passado, alguns fiéis tiveram essa bênção de receberem diretamente a manifestação divina, estando presente Deus entre eles. Deus age assim, demonstrando sua misericórdia e graça para conosco. Ele também se manifesta hoje através da sua palavra. Por isso, oramos pedindo que, pelo seu Espírito, ele nos ilumine para entendermos o seu querer. Então, eu convido você agora e a todos que estão me ouvindo para orarmos, colocando exatamente esse programa, pedindo que Deus nos demonstre o seu querer através do seu Santo Espírito. Vamos colocar esse programa nas mãos do Senhor. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque tu és um Deus misericordioso. Te louvamos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelas suas manifestações que nos encorajam e nos firmam os passos. Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Que o Senhor atue em cada um de nós, fazendo-nos cada vez mais semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. Oramos com gratidão em nossos corações, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos a 8ª visão que Deus concedeu a Zacarias. Esta visão está relatada em Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8. Esta é a última visão dessa série e trata sobre o julgamento divino sobre toda a terra.
A última frase do verso 7 nos dá a clara dimensão desse julgamento. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. Sob a ordem divina, todos os habitantes da terra enfrentarão o juízo do Senhor. E sendo assim, a nossa responsabilidade é nos apresentarmos de tal maneira que sejamos aceitos diante de Deus. Nessa visão, Zacarias viu 4 carros que partiam de entre 2 montes de bronze para percorrerem a terra. Os babilônios criam que esses 2 montes indicavam a habitação dos seres divinos. Entretanto, trata-se aqui de uma simples imagem. Encarregados pela missão designada pelo Senhor de toda a terra, os carros saíam, cada um para uma direção, pois eles tinham que percorrer toda a terra. Os carros eram as patrulhas de Yahvé vigiando o seu povo. O alvo da sua missão não fora dito, mas decorria do poder universal daquele que os enviou. Como mensageiros divinos, sua missão era levar a boa notícia de salvação até os confins da terra, mas ao mesmo tempo levar o juízo de Deus até os confins da terra. Foram inclusive para a terra do norte, onde estavam os exilados, e um dos carros chamou a atenção do profeta. Era o carro que ia nessa direção, na direção do norte, isto é, para a Mesopotâmia, onde numerosos exilados ainda estavam lá. A boa notícia também os alcançava. Através do seu Espírito Santo, Deus habita onde quer que esteja o seu povo. E por isso mesmo, o Espírito de Yahvé estava presente lá, pois onde está o povo de Deus, ali também está o seu Espírito, mesmo que seja na terra de outros ídolos, de outros deuses. Por quê? Porque, por sua soberania e poder, ele não pede licença, ele não precisa pedir licença a ninguém, pois não pode ser limitado por falsos deuses, que são, na verdade, apenas ídolos. Deus cuida dos seus onde eles estiverem. Nessa visão, então, Zacarias viu esses 4 carros puxados por cavalos que eram de cores diferentes. Vermelhos, possivelmente indicando sangue e guerra, conforme Apocalipse capítulo 6. Negros, possivelmente representando morte pela escassez de alimentos, conforme também Isaías capítulo 6. Brancos, possivelmente significando vitória. Novamente, João cita esses mesmos cavalos, mesmas cores, lá no capítulo 6 de Apocalipse. E também tinha os cavalos baios, cuja cor é um creme ou cor de caramelo, embora a palavra hebraica possa significar cinza ou cores mistas. Possivelmente também significando as pestes que levariam à morte. O significado dos cavalos e suas cores podem ser comparados aos 4 juízos de Deus, conforme também relata o profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21. O anjo intérprete explicou que esses carros eram os 4 ventos que saíam da presença do Senhor. Os 4 ventos representavam castigos enviados por Deus sobre toda a terra. Nessa visão, Zacarias viu que a tarefa dos cavalos era percorrer a terra. Os cavalos negros e os brancos foram para o norte e deram paz para o Espírito de Deus na terra do norte. Quando Deus castigou o povo do norte, o espírito dele repousou tranquilo. Os cavalos baios foram para o sul, levando o juízo de Deus, e os cavalos vermelhos, representando a morte, não tiveram seu trajeto identificado, simbolizando o alcance das ações de Deus sobre todas as nações. Sendo esse o resumo, então, desta última visão, podemos dar o seguinte título a esse texto: Deus controla o mundo. Eu repito, com base em Zacarias 6, capítulo 6, versículos 1 a 8, Deus controla o mundo, ou então, o Deus que controla o mundo. Como dissemos anteriormente, esta visão é semelhante, isso é, tem paralelos com a primeira visão, conforme capítulo 1, versículos 7 a 17. O propósito dessa visão é demonstrar que o Senhor controla os acontecimentos da história.
O que acontece com as nações está sob o controle e o domínio do Senhor. Deus não permite que os inimigos do seu povo fiquem impunes pelos pecados cometidos contra o seu povo. Enquanto ele proclama que salvará o seu povo, ele deixa claro também que os inimigos do seu povo serão julgados, serão punidos e, consequentemente, serão castigados. O apelo, então, que o texto faz é muito claro para nós. Devemos deixar Deus controlar as nossas vidas, pois Ele tem o poder, Ele tem o domínio, Ele controla cada uma das nossas circunstâncias, cada circunstância do nosso viver. Sofrimentos, adversidades, nós vamos tê-las, mas vamos enfrentar. Podemos ter certeza do cuidado e do zelo que Deus tem por nós. Agora eu vou ler o texto sobre o qual iremos refletir e eu peço então a sua atenção para a palavra de Deus. Eu leio Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: São os 4 ventos do céu que saem donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. Versículo 8, e me chamou e disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Muito bem, depois dessa leitura, com essas palavras inspiradas, vamos então iniciar as nossas reflexões sobre essa 8ª e última visão que nos traz como princípio essa afirmação: somente Deus, que é soberano, pode controlar o mundo e todas as circunstâncias que afetam o seu povo. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto da 8ª visão que está registrada em Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8. Somente Deus, que é soberano, pode controlar o mundo e todas as circunstâncias que afetam o seu povo. Nesse texto encontramos 7 detalhes sobre a visão que mostra que Deus controla o mundo e todas as circunstâncias que afetam o seu povo. O primeiro detalhe refere-se ao panorama da visão. Esta última visão, então, é muito consoladora para o povo de Deus. Nessa visão, se apresenta um quadro extremamente encorajador para o povo de Deus, mostrando a realidade da proteção divina. Essa proteção divina, esse cuidado divino para com seu povo, acontece paralelamente e simultaneamente ao juízo divino sobre os inimigos do seu povo, portanto, contra os seus inimigos. Aquilo que não tinha acontecido na primeira visão, conforme capítulo 1, versículo 7 a 17, pois toda a terra estava sossegada e repousada, agora aconteceria de forma imediata. As nações adversárias seriam destruídas totalmente, e assim o povo de Deus descansaria em paz. O segundo detalhe refere-se aos personagens da visão. Os personagens já são os conhecidos: Zacarias, o anjo intérprete, os 4 anjos ou espíritos celestes que saíram para cumprirem a missão que Deus lhes confiara. A missão era executar a vontade de Deus. O terceiro detalhe refere-se às perguntas e respostas que foram feitas para se entender a visão. Conforme o verso 4, depois de contemplar essa visão tão impactante, Zacarias teve a reação que todos nós teríamos. Ele perguntou: O que é isso, meu senhor?
ele se dirigiu ao anjo intérprete. A resposta do anjo foi o esclarecimento de todos os detalhes da visão que nós já temos estudado. Então, o quarto detalhe refere-se à descrição dessa visão. O que Zacarias viu ao levantar os seus olhos foram os 4 carros de guerra que iam saindo de entre 2 montes de bronze, e os carros tinham, respectivamente, cavalos vermelhos, negros, brancos e baios, e vinham de diversas direções e iam para diversas direções. Tinham a missão de percorrer a terra para levar e realizar a vontade de Deus. O quinto detalhe refere-se ao significado da visão. No verso 5, lemos a interpretação que o anjo deu à resposta de Zacarias. O próprio Zacarias registrou assim: respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Querido amigo, os juízos de Deus caíram sobre o mundo incrédulo e iníquo. As cores distintas dos cavalos e seus cavaleiros, como nós já mencionamos, tinham essa significação. O vermelho significava a guerra, o negro significava a morte pela fome, o branco significava a vitória e o caramelo, morte pelas pestes. Na primeira visão, no primeiro capítulo de Zacarias, nos foram apresentados os cavalos com as mesmas cores que são mencionadas nessa visão, embora na primeira visão não houvesse menção dos cavalos negros. Os 4 carros saíram de entre os montes de bronze, isso é, dentre os 2 impérios duros e fortes, porém não impossíveis de serem vencidos. Saíram para executar o juízo divino. Ainda em relação à interpretação dos 2 montes, de onde saíram os carros, temos tido algumas opiniões. Os montes de bronze podem ser interpretados como os montes sagrados, o Monte de Sião e o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque são montes de Deus. Poderiam ser interpretados também e poderiam simbolizar os impérios egípcio e assírio, um ao sul e outro ao norte da nação de Judá. Essas 2 nações sempre representaram um constante perigo para os hebreus. Mas qualquer que seja a interpretação que se dê a esses montes, o fato é que o significado geral da visão é que Deus destruirá toda a iniquidade para que a paz seja estabelecida, para que a paz floresça. A providência destruidora de Deus sobre os povos perversos e iníquos significa, por outro lado, o seu cuidado, a sua proteção, o seu controle sobre o mundo em favor do seu povo. A presença do Espírito Santo no norte significa que Deus havia lidado com todos os inimigos e agora o próprio Espírito de Deus poderia continuar o trabalho de restaurar o seu povo. Chegamos então ao 6º detalhe, e o 6º detalhe refere-se às lições percebidas na visão. Quando observamos, de um modo geral, as 2 visões anteriores a essa, encontramos algo em comum. Necessitamos, então, perceber essa tremenda lição. Todas elas se referem à Babilônia. O rolo que voava condenava a maldade. Porém, a maldade será tirada da terra de Judá para ser depositada na terra do norte, na Babilônia. Os carros que iriam cumprir o juízo divino executariam esse juízo sobre as nações. Porém, o carro que vai para o norte, para derramar o juízo contra a Babilônia, é que aplacará a ira divina. Assim como João viu e registrou um dia, se ouvirá essa sentença: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Sim, querido amigo. Por isso, temos que dar atenção a essas palavras. Retirai-vos dela, povo meu,
para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Essas palavras eu li em Apocalipse, capítulo 18, versículos 2, 3 e 4. A grande lição, então, que podemos aplicar em nossas vidas é que temos um Deus que de fato se preocupa conosco. Ele quer a nossa santidade. Ele quer a nossa separação do pecado, da impiedade. Deus quer nos abençoar. Então, essa é uma mensagem de consolo, de conforto, uma mensagem de encorajamento para aqueles que são fiéis ao Senhor. O sétimo detalhe refere-se às aplicações da visão às nossas vidas. Querido amigo, esses cavaleiros, diferentemente dos que tinham saído para explorar a terra, conforme a primeira visão no capítulo 1, esses têm uma missão específica. Eles levariam o juízo de Deus, eles executariam o juízo divino sobre toda a terra. O número 4, como já interpretamos anteriormente, indica a universalidade do juízo de Deus que viria principalmente contra os inimigos do povo de Deus, que não faziam outra coisa senão lutar contra o próprio Deus. Nessa visão e até na coroação simbólica de Josué, como veremos no próximo programa, ao estudar esses outros versos do capítulo 6, o que se nos apresenta é o juízo divino. Veja só, um juízo iminente, um juízo que aconteceria rapidamente contra as nações gentias e a volta da sua misericórdia para com seu povo que tinha chegado do exílio. Sem dúvida que os 4 carros representavam o juízo divino sobre as nações. Esses 4 espíritos do céu correspondem aos 4 anjos de Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 7. Eles são aplicadores do juízo divino, da vontade divina. Percebe-se, entretanto, um juízo especial aplicado à terra do norte, de onde os invasores gentios tinham saído. E essa é a grande aplicação que podemos ter para as nossas vidas. Querido amigo, embora o juízo divino fosse manifestado contra todas as nações, especificamente contra a terra do norte, havia algo particular. Será que Deus não agiria da mesma maneira em relação a nós e aos nossos problemas específicos? Essa é a confiança que podemos ter. Deus sabe aquilo que nos incomoda, o que nos tem prejudicado e quem tem feito com que passemos por momentos difíceis. Temos que confiar que a sua justiça prevalecerá contra aqueles que nos oprimem ou nos perseguem. Nós não precisamos nos opor. Sabe por quê? Porque o Senhor os retribuirá com justiça. Muito bem, chegamos então agora ao momento da conclusão dessa reflexão. Ao concluirmos o estudo dessa visão, fica a mensagem de que Deus não nos abandona e julgará aqueles que nos prejudicam. Aqueles que se opõem ao seu povo, que tenta viver de modo agradável a Ele, esses serão justiçados pelo Senhor. Mas também, de todas essas visões de Zacarias, deve ficar conosco o pensamento-chave da ideia unificadora, que percorre todas as visões, que foi claramente exposto na primeira visão. Disse o Senhor: com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Querido amigo, essa é a nossa garantia de que o Senhor está agindo com justiça contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários, contra aqueles que querem nos desestimular na carreira cristã.
Mas, ao mesmo tempo, essa mensagem é muito importante porque nos anima, nos encoraja, nos dá certeza de que Deus está zelando por nós. Nós que somos o seu povo, temos o cuidado, a proteção de Deus sobre as nossas vidas. O meu desejo a você, a minha oração, é que o Senhor te abençoe e que você viva em santidade diante dEle. Que você tenha e usufrua da proteção, do cuidado, do zelo de Deus sobre sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.